todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje em mais uma edição do Conx. Gostaria primeiramente de agradecer à organização pelo convite. É um prazer mais uma vez contribuir com esse evento que tem tantas temáticas relevantes e que esse ano mais uma vez nos apresenta bons temas para discussão. Eu sou a Vitória e eu vou conversar com vocês hoje sobre a equidade em saúde na era digital, abordando tecnologias, determinantes sociais e cuidados. Inicialmente, nós precisamos entender, compreender o que é a equidade. Eu não sei se vocês já viram essa imagem, ela é bem famosa e ela ilustra bem a diferença entre igualdade e equidade, que não são a mesma coisa, mesmo sendo tratadas assim às vezes. Na igualdade, a gente dá o mesmo para todo mundo. Então, se nós observarmos, por exemplo, os banquinhos aí para as 3 pessoas, são banquinhos iguais, mas elas não permitem que todos assistam ao jogo. Já na equidade, percebam que a criança do meio ela recebe um banquinho, a criança menor ela recebe 2 banquinhos e o adulto nada. Assim, todos, mesmo recebendo recursos diferentes, conseguem resolver o seu problema e assistir ao jogo. Por definição, a equidade reconhece que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio, como é o caso aí da altura para assistir o jogo. E significa também dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Quando nós falamos de igualdade, por exemplo, a gente está falando da universalidade do SUS, quando todos devem receber as mesmas coisas. Porém, a equidade dá coisas diferentes a depender das necessidades de cada um. E por isso, ela é um dos princípios orientadores dos sistemas de saúde e também do desenvolvimento das políticas públicas. Um exemplo disso é a classificação de risco, que é realmente um exemplo. Existem diferentes classificações de risco dependendo da literatura que você utiliza. Mas, como exemplo, na classificação de risco, aquelas pessoas com maior urgência, que estão ali no vermelho, maior emergência, na verdade, elas vão receber o atendimento prioritário, ao contrário das pessoas que não têm tanta urgência assim, que podem esperar por mais algum tempo. Todas serão atendidas, o princípio da universalidade do SUS. Porém, algumas receberão prioridade para que sim possam receber o atendimento de acordo com a sua necessidade. Então, esse é um exemplo da utilização da equidade dentro do sistema de saúde. Porém, a partir da incorporação de tecnologias, a gente se pergunta qual o impacto da incorporação acelerada dessas tecnologias digitais em saúde. Eu trouxe para vocês uma fala de uma das administradoras do Hospital Albert Einstein, e ela diz que o ideal seria que pudéssemos acompanhar a incorporação das novas tecnologias no mundo real para saber se elas de fato trazem os benefícios prometidos. Será que os pacientes estão vivendo mais? Hoje temos poucos dados. E aí, para compreender os impactos da era digital sobre a equidade, é preciso que a gente entenda primeiro que tipo de tecnologias nós estamos incorporando dentro do sistema de saúde. E surge um outro questionamento importante, que é se as tecnologias digitais estão reduzindo ou ampliando as iniquidades em saúde. Essas iniquidades são as diferenças, que a gente tem de acesso entre cada pessoa dentro do nosso sistema. Mas o que são tecnologias em saúde? A gente está nesse comecinho um pouco mais conceitual, porque eu preciso que vocês entendam todos os conceitos separadamente para que depois a gente possa discutir melhor. Então, tecnologias em saúde, a gente tem diferentes definições, a depender de cada autor, mas de maneira geral, se trata da aplicação de conhecimentos, habilidades, dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas organizacionais que são desenvolvidos para promover, prevenir, diagnosticar, tratar e reabilitar, visando resolver problemas de saúde e melhorar a qualidade de vida. Então, essa definição contempla tudo. E a gente divide as tecnologias em saúde em 3 categorias. Nós temos as tecnologias leves, que são principalmente o que envolve interação. Então, uma roda de conversa é uma tecnologia leve, uma sala de espera é uma tecnologia leve. Nós temos as tecnologias leve-duras, que estão ali no meio do caminho. Então, é um protocolo, por exemplo, é algo desenvolvido ali que não é físico,
mas que também vai além de algo apenas interacional, digamos assim. E temos as tecnologias duras, que de maneira geral são os equipamentos, mas aqui entrariam as normas técnicas também. Então, a gente tem essa divisão dentro das tecnologias em saúde, todas são importantes. Então, é importante que a gente tenha essa criação de vínculo com o paciente na tecnologia leve, mas a gente também precisa de um equipamento para fazer um exame diagnóstico, por exemplo, na tecnologia dura. Então, cada uma delas tem a sua devida importância e nós precisamos considerá-las durante o cuidado, né? E quais os impactos da incorporação de cada uma delas. Alguns exemplos dessas tecnologias, né? E aqui eu não vou dividir entre as três categorias, mas são o telesaúde, que é quando a gente tem, por exemplo, atendimento de um médico de forma online, né? De forma remota. E existem outros tipos de telesaúde também que se popularizaram principalmente depois da pandemia. Nós temos os aplicativos móveis, que podem ser utilizados por pacientes para ter acesso a algumas informações, mas também podem ser usados por profissionais para buscar ou confirmar determinadas informações, prescrição de remédios, por exemplo. Nós temos a navegação de pacientes, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela não tem nada a ver com água, não, tá? É quando um profissional, por exemplo, um enfermeiro, nós temos os enfermeiros navegadores, ele fica responsável, digamos assim, por aquele paciente e acompanha, na verdade, a transição entre os diferentes níveis de atenção. Então, por exemplo, esse paciente ele foi atendido na atenção primária, depois ele foi para a atenção secundária, voltou para a atenção primária. Então, o enfermeiro navegador ele teria essa função, digamos assim, de acompanhar o paciente navegando entre os diferentes níveis de atenção ou serviços de saúde. Os aplicativos de autogestão, que são aplicativos móveis, mas aqui especificamente eu trago aqueles que são utilizados por pacientes para acompanhar a sua própria saúde. O exemplo desse estudo aí, por exemplo, seriam doenças pulmonares crônicas em crianças e adolescentes, mas a gente tem outros aplicativos para infecções sexualmente transmissíveis, diabetes, enfim, para variadas doenças. Nós temos os dispositivos vestíveis, que são os wearables. O nomezinho, né, esquisito de falar, mas a tradução seria dispositivos vestíveis, que estão muito na moda, né? Muita gente tem, por exemplo, os smartwatches, que são os relógios. Mas pensando na área da saúde, eles podem ser úteis, por exemplo, para monitorização cardíaca, detecção de arritmias em pacientes renais, para monitorar sinais vitais, contagens de passo e atividades físicas, que a gente usa principalmente, né, quem corre, quem faz atividade física, mas também pode ser útil para fisioterapia, entre outras diversas funções. Nós temos já sensores em formato de fralda para monitorar eletrólitos na urina, então o paciente utiliza esse sensor em formato de fralda, urina nela e assim esses eletrólitos vão ser monitorados. Temos dispositivos de diálise portáteis, palmilhas inteligentes para pessoas com diabetes, então elas vão auxiliar para evitar ulcerações e vários outros. Nessa figura que eu trouxe para vocês, a gente tem alguns exemplos, né? Então tem os óculos inteligentes, os relógios, roupas de diferentes maneiras, meias, calças, cintos, anéis, enfim. Temos variados dispositivos que podem ser úteis para o acompanhamento desses pacientes e que podem ser utilizados mais facilmente também por essas pessoas. Nós temos os chatbots, que são algo como o chat GPT, para ficar mais fácil que vocês entendam. Então, é um chat em que você faz uma pergunta e recebe uma resposta, de maneira geral. Esse exemplo aí, por exemplo, é da atenção primária à saúde, mas na universidade a qual eu sou vinculada, já houve o desenvolvimento de um chat voltado para infecções sexualmente transmissíveis, em que o paciente poderia fazer a pergunta e ele receberia a resposta, né, vindo de uma fonte confiável. Nós temos os modelos preditivos com inteligência artificial, que eles vão ser úteis para analisar dados pregressos, ou seja, que já existem, que já foram coletados. Ele vai fazer essa análise e prever o futuro. Então, isso é importante porque assim a gente pode conseguir preparar melhor o sistema de saúde ou aquele serviço de saúde especificamente para que esses problemas eles possam ser resolvidos mais oportunamente. Temos os prontuários eletrônicos interoperáveis, que eles vão
transitar entre os diferentes serviços de saúde. Então, além de serem eletrônicos, eles permitem essa utilização por diferentes profissionais, né, que estão em diferentes serviços, porque é um problema muito grande que a gente tem é a questão do retorno do paciente para a atenção primária. Então, ele é atendido na atenção primária e encaminhado para um serviço secundário para fazer um acompanhamento ali mais especializado. Mas esse paciente nunca retorna ou dificilmente retorna. Então, o prontuário eletrônico interoperável ele pode ser útil nesse sentido. Nós temos as farmácias automatizadas, como os dispensários eletrônicos, que vão contribuir principalmente para a segurança do paciente, porque assim a gente diminui a chance de erro humano, já que vai ter uma automatização desse sistema, então é uma possibilidade também. E essas tecnologias, na maioria das vezes, elas vão vir acompanhadas de promessas boas, né? Uma delas é a ampliação do acesso, como, por exemplo, com a utilização do telesaúde e do monitoramento remoto, que permitem que os usuários localizados em áreas rurais, periféricas ou de difícil acesso tenham contato com serviços que antes estavam restritos aos grandes centros urbanos. Então, muitas vezes é difícil, por exemplo, que o especialista chegue na área rural. Então, por meio ou do monitoramento ou do próprio telesaúde, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Algo interessante da telemedicina, né, digamos assim, é que eu posso ser atendida, por exemplo, no posto de saúde da minha comunidade por um clínico geral, e esse clínico geral está conectado com um cardiologista, por exemplo. Então, os dois fazem o atendimento daquele paciente, sendo um presencialmente e o outro de maneira remota. Então, existe essa troca também por intermediação de um outro profissional. Isso é muito útil. Porém, existe um desafio, que o acesso digital ele não é universal e ele vai depender de condições prévias, como a disponibilidade de internet, dispositivos adequados e habilidades para o uso de tecnologia. Se a gente fala, por exemplo, nas áreas rurais, né? Hoje eu vivo em uma comunidade que fica na zona rural do meu município. Há pouco tempo a gente teve a disponibilização de computadores para todos os profissionais. E não são todas as unidades que têm acesso à internet. Então, às vezes, não ter essas condições impossibilita de utilizar aquele determinado serviço. Não seria possível, por exemplo, fazer essa consulta com o especialista ali dentro do posto de saúde, porque não tem ou o computador adequado ou acesso à internet. Então, são pontos que são desafiantes também. Outra promessa, digamos assim, é a otimização do cuidado, que permite maior agilidade nos processos assistenciais, apoio à tomada de decisão clínica, organização de informações em tempo real e integração de dados entre serviços. Por exemplo, muitos prontuários eletrônicos permitem que o enfermeiro preencha as informações e, a partir disso, vai ser gerado um diagnóstico de enfermagem. Isso ajuda na tomada de decisão clínica e agiliza o processo. Porém, isso também traz um desafio, né? Ou alguns desafios, como o risco de automatização excessiva do cuidado, com a redução do espaço para a escuta, o vínculo e a compreensão das necessidades singulares das pessoas. Então, o receio que existe, digamos assim, uma preocupação, é que esse profissional de saúde, ele se apoie muito na tecnologia e ouça menos o paciente. Então, isso é um desafio que precisa ser superado também. Outra promessa trazida pelas tecnologias é a continuidade assistencial. Então, seria possível o fortalecimento da continuidade do cuidado, especialmente por meio dos prontuários eletrônicos, sistemas integrados de informação ou acompanhamento remoto. Qual que seria, perdão, qual que seria o desafio? Essa continuidade ela vai depender diretamente da interoperabilidade dos sistemas, que a gente não tem ainda, da capacitação dos profissionais, que a gente tem, mas aí existem outras barreiras subjacentes, como, por exemplo, em que momento esses profissionais vão ser treinados? Eles já estão tão sobrecarregados dentro do sistema de saúde, especialmente na atenção primária, então existe tempo para esse treinamento? E também a adesão dos usuários. Então, são desafios relacionados à continuidade assistencial. E existem duas outras questões muito importantes. Primeiro, que as tecnologias muitas vezes elas são tratadas como soluções neutras, que seria o mito da neutralidade tecnológica, que elas trariam ali somente benefícios e seriam desenvolvidas em favor do usuário. E nem sempre é assim,
Porque as tecnologias, na verdade, elas vão ser concebidas, desenvolvidas e implementadas a partir de interesses, sejam eles econômicos, políticos ou sociais, mas nem sempre sociais. Então, não existe essa neutralidade na tecnologia. Ela vem de interesses e que muitas vezes não são interesses relacionados às necessidades dos usuários, né, dos pacientes do sistema de saúde. Além disso, como eu já falei anteriormente, elas dependem de infraestrutura, conectividade e letramento digital. O que muitas vezes a gente não tem, principalmente se a gente fala de áreas remotas, rurais, periféricas. Então, o uso efetivo dessas tecnologias digitais em saúde pressupõe um acesso à internet de qualidade, dispositivos adequados e habilidades para o uso dessas ferramentas, tanto dos profissionais quanto dos usuários. Então, dos profissionais a gente até ainda consegue, porque são pessoas letradas, digamos assim, né, que receberam instrução, que possuem ensino superior, pelo menos médio. Se a gente pensa, por exemplo, nos técnicos ou em outros profissionais que estão ali atuando em conjunto. Mas os usuários nem sempre vão ter esse letramento. Muitas vezes eles não vão conseguir ter acesso a essas tecnologias. Então, isso também é uma barreira. E sem uma abordagem crítica e orientada pelos determinantes sociais, a inovação tecnológica pode aprofundar desigualdades ao invés de reduzi-las. E o que são esses determinantes sociais em saúde? Né? São fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco. E eu não sei se vocês já viram essa figura, né? Ela é bem conhecida quando a gente trata dos determinantes sociais em saúde, mas ela apresenta o que são esses determinantes sociais, né? Então, são condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, como produção agrícola de alimentos, educação, ambientes de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação, que nesse caso são relacionados às condições de vida e de trabalho. Temos também aqueles relacionados às redes sociais comunitárias, ao estilo de vida individuais, né, dos indivíduos, e também a idade, sexo e fatores hereditários. Então, tudo isso são fatores determinantes que podem influenciar na saúde daquele indivíduo. Então, não são só fatores intrínsecos. Eu não vou ter, por exemplo, um diagnóstico de diabetes somente porque aquilo é hereditário, tem a ver com a minha genética. Mas pode ser também pelo meu estilo de vida, ou pelo estilo da comunidade na qual eu estou inserida. Então, esses são aspectos que nós precisamos também ter atenção, porque influenciam na saúde desse indivíduo. E há grupos que são mais vulnerabilizados, como populações rurais e periféricas, pessoas idosas, principalmente aquelas que não têm assistência, né, de outras pessoas, como familiares ou cuidadores, e principalmente porque essas pessoas muitas vezes não têm o letramento adequado em saúde, não apenas para tecnologias, mas de maneira geral. Então, elas já vão ter uma dificuldade maior de entendimento, muitas vezes não vão fazer o tratamento adequadamente, e aí quando você insere uma tecnologia, muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Pessoas com baixa escolaridade pelo mesmo motivo, e populações racializadas ou em situação de pobreza. E nós temos também os riscos éticos relacionados ao uso de tecnologias, como algoritmos que reproduzem desigualdades e a invisibilização de grupos subrepresentados em bases de dados. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, quando nós falamos do desenvolvimento de tecnologias, existem interesses que nem sempre são os interesses da população, então nem sempre vão ser considerados os interesses daquela população mais vulnerabilizada, que vivem em locais mais remotos ou que têm necessidades mais específicas, ou seja, não se considera a equidade na produção dessas tecnologias. E quando a gente fala nos algoritmos, muitas vezes eles vão reproduzir isso. E eu tenho um exemplo para vocês. Eu falei agora há pouco que existem grupos que são mais vulnerabilizados, né? E aí eu fui numa IA e pedi para que ela gerasse para mim uma imagem que representasse esses grupos. E ela gerou essa imagem aqui. E eu não sei se vocês conseguem notar, mas tem algo em comum entre essas 6 pessoas, que seriam os grupos mais vulnerabilizados, né? De maneira geral, pessoas mais pobres, com menos acesso à educação, a menos acesso à tecnologia, né?
pessoas que vivem ali na zona rural ou em áreas marginalizadas. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas todas essas pessoas são negras. Essa moça do meio, ela tem a pele mais clara, né? Mas pelas classificações do IBGE, provavelmente ela seria classificada como parda. Sei que existe uma discussão mais ampla com relação a isso, mas falando de maneira geral, são todas pessoas negras. Então, se em uma situação como essa a gente já tem uma representação mais enviesada, digamos assim, isso também acontece nas bases de dados, de informações em saúde, e isso pode ser levado em consideração de maneira errônea. Então, por conta disso, essas pessoas, ou os dados dessas pessoas, as necessidades dessas pessoas, não vão ser considerados adequadamente. E quando não planejados com foco em equidade, né, as tecnologias podem ampliar desigualdades já existentes. E não basta que a gente oferte essas tecnologias, é necessário garantir condições reais de uso. Existem 3 pontos em que nós precisamos pensar. Primeiro, a relação profissional-usuário, mediada por telas. Então, falei um pouquinho antes da questão do telesaúde, monitoramento remoto. Existe também a telemedicina, especificamente, né, que está dentro do telesaúde. Isso vai ser muitas vezes mediado por tela, com eu aqui desse lado, como paciente, e um médico ou um enfermeiro do outro lado, como profissional. Então, não existe esse contato físico, não existe essa proximidade. A criação de vínculos se torna mais complexa. Existem treinamentos para esses profissionais, mas a gente sabe que na realidade muitas vezes isso é dificultado até no cara a cara, digamos assim, né, pessoalmente. Então, quando existe essa distancialização, existe também o risco de despersonalização do cuidado, porque se torna algo realmente menos pessoal. Então, essa é uma preocupação, inclusive, dos estudiosos sobre telesaúde e telemonitoramento, essa possibilidade de redução do vínculo entre profissional e paciente. E existe uma necessidade de escuta qualificada mesmo em ambientes digitais. Então, não é porque eu estou atendendo um paciente de forma remota que eu não vou ter essa escuta qualificada para ele. É um atendimento normal, como se nós estivéssemos presencialmente. Então, isso muitas vezes ainda não é realizado e é algo que pode comprometer também a equidade em saúde, nesse caso, em saúde digital. E existe um material muito interessante que eu deixei nesse QR Code para vocês, que fala sobre saúde digital, equidade em saúde digital, na verdade, especificamente, que é um conceito que ainda está em desenvolvimento, mas, de maneira geral, ele é o reconhecimento de que a tecnologia em saúde digital tem o potencial tanto de atenuar quanto de exacerbar as disparidades em saúde, ou seja, pode aumentar, pode reduzir, né, mas também pode aumentar as disparidades, ou seja, reduzir a aplicação da equidade. Então, aqui são alguns pontos que seriam necessários dentro dessa equidade em saúde digital, como considerar determinantes digitais, desfechos em saúde, o design de produtos, desenvolvimento de tecnologias, implementação, avaliação, o sistema de saúde, a equipe de saúde e o usuário final, certo? Então, são todos aspectos que precisam ser considerados quando a gente está falando no desenvolvimento de tecnologias ou estratégias para a saúde digital, né, de maneira a garantir a equidade. E quais são essas estratégias? Construir ferramentas de saúde digital equitativas, centradas no ser humano. Então, a ideia é atender às necessidades das pessoas que irão utilizar essa tecnologia. Incorporar as partes interessadas em inovações equitativas na área da saúde digital. Então, quando você está desenvolvendo uma tecnologia ou implementando uma tecnologia, você precisa considerar também as pessoas que vão utilizá-la. Então, quem são os profissionais que vão utilizá-la? Quem são os pacientes? Quem são os gestores ou desenvolvedores de políticas públicas? Então, todas essas pessoas precisam estar envolvidas nesse processo. E utilizar ferramentas de saúde digital para melhorar os resultados de saúde. Então, nós podemos utilizar essas ferramentas para captar dados, para analisar esses dados, mas também para aplicá-los em políticas públicas ou dentro dos serviços diretamente.
E o desafio ele não é tecnológico, porque as tecnologias elas têm seus aspectos positivos, nós já discutimos sobre isso, mas ele é ético, político e assistencial. E a era digital ela pode ser uma oportunidade para reduzir desigualdades ou um fator de aprofundamento das iniquidades. E para que a gente consiga superar esses problemas, essas barreiras, é necessário o envolvimento de profissionais, gestores, pesquisadores e formuladores de políticas. E mais do que perguntar o que a tecnologia pode fazer pela saúde, nós precisamos perguntar para quem ela está sendo pensada e quem está ficando de fora. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse é o meu e-mail, então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto ou sobre a palestra, podem entrar em contato que eu estou à disposição. Muitíssimo obrigada e bom evento a todos.